Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Mateus capítulo 4, verso 1, vamos ler essa palavra que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E respondeu-lhe Jesus: Está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e a eles tomarão nas mãos, para que não tropece nenhuma pedra. Então respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E levou-o novamente diante de um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, chegaram os anjos e o serviram. Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória ao Senhor Jesus? Pode se assentar, cenáculo. Deus abençoe todos vocês. Amém? Irmãos, eu já alertei vocês aqui, e é uma das primeiras coisas que eu tenho que falar hoje aqui para vocês, do que o Senhor me pediu para pregar, que vocês tomem muito cuidado quando for tratado esse assunto. Quando o Filho de Deus se faz homem, quando ele se encarna, quando ele se reveste da semelhança de um homem comum, essa parte da existência dele, a nível de obra, vida, missão, tome muito cuidado quando você for ouvir alguma coisa relativa a isso, que não é a primeira vez que eu já disse. Até as igrejas evangélicas estão aderindo ao movimento do Jesus pecaminoso, tá? Outro dia eu vim aqui relatando um fato, e nós vamos ter muita coisa ainda para denunciar, porque vai aparecer. É o desabrochar, tá? Do pensamento da ordem religiosa, a nova ordem religiosa que está surgindo, aonde o Jesus impecável, imacessível, tá? Imutável, impecável, perfeito, não se encaixa. Amém? Então vocês tomem muito cuidado quando for tratar o Salvador homem demais, porque por mais que ele tenha se revestido da semelhança de um ser humano, da carne, da semelhança humana, ele permaneceu intacto em toda sua natureza. Ele não tinha duas identidades, ele não tinha dois seres, era uma única pessoa, um único ser, o Filho de Deus, que não teve alteração nenhuma quando se revestiu, quando se encarnou para a tarefa e a missão que cumpriu. Eu estou falando isso para vocês porque é inconcebível você dizer que uma pessoa é salva, que ela é cristã, contemplando, enxergando imperfeições naquilo que ele exerceu. Porque as coisas a respeito dele e do que ele fez, do que ele falou, do que ele viveu, do que ele testemunhou,
que é material de ensino para quem quer se salvar. Confissão de fé não é admitir a expressão de um nome, mas uma obra, um testemunho, um acontecimento que Deus quer que você o veja como impecável, como santo, e tão santo que é suficiente para redimir, salvar, restaurar qualquer um que creia. O poder deste evangelho está no fato de que ele não falhou. Se ele falhou, nós estamos perdidos, porque um homem perfeito tinha que ser ele, não nós. Ele veio para tomar o lugar que Adão não conseguiu cumprir. Então, num dado momento, se houver algum vestígio de imperfeição naquilo que ele falou, naquilo que ele testemunhou, naquilo que ele exerceu, a obra expiatória, a obra da redenção que Deus preparou para a humanidade, perdeu o poder. Se ele falhou na missão, nós não temos como nos salvar. E a história da humanidade se encerra na destruição, irmãos. Eu não sei qual é a tua concepção sobre Jesus. Eu vou até mencionar uma outra coisa antes de falar aqui. Já escutei vários pastores falar de púlpito que ele se formou homem para conhecer o homem, que ele se encarnou para poder ter entendimento das fraquezas dos homens, porque até então ele não tinha conhecimento. Ele tinha que se fazer homem para poder exatamente sentir, viver as realidades humanas, para poder saber do que nós somos feitos. Então Deus agora tem que aprender, como também a outra concepção de que ele tinha que se batizar, como também a outra concepção de que ele tinha que receber o Espírito Santo, como outras e tantas outras concepções de que ele tinha que se preparar para ser quem foi. Desde quando Deus precisa aprender com o homem como ele tem que ser Deus? Desde quando ele tem que entrar dentro de uma escola para aprender como cumprir metas ou propósitos divinos? Quando a Bíblia fala que ele é filho de Deus, ele já é tudo. Paulo diz que ele é a plenitude de Deus, incorporada. Então você tome muito cuidado, porque minimizando, reduzindo a glória dele na tua vida e na tua consciência, você frauda e engessa a salvação de Deus na tua vida, e eu temo que você vai ser condenado. Porque se nós temos um Cristo pecaminoso, aqui no texto que eu li, que foi tentado, que concebeu tentação, que foi subjugado por esses sentimentos, pensamentos da qual nós somos escravos. Se o pecado entrou nele, na mente dele, no coração dele, ele falhou. E já não é mais o Jesus que Paulo e Pedro testemunhou. A oferta foi perfeita, sem mancha, sem defeito, a ovelha que Deus sacrificou e ofertou pela salvação da humanidade, não tem comprometimentos. Porque se tiver, nós estamos perdidos. Então a ideia de tudo que ele viveu como homem, na essência do próprio Deus, tudo que ele viveu não é porque ele precisava buscar, exercer, cumprir. Ele tinha que deixar para nós o exemplo do que nós precisamos ser. Então, se você quer, filho, uma teologia que te salve, que te dê uma consciência produtiva, que te traga a resposta de Deus na tua vida, leia a Bíblia e gaste tempo de ler a palavra de Deus, ao invés de ficar ouvindo e escutando o que certas bocas malignas estão pregando acerca do meu Senhor. Tá? Tome muito cuidado, porque o diabo colocou dentro da igreja muitos agentes infiltrados ali,
para disseminar uma doutrina de destruição dos princípios básicos que salvam o homem na fé. Um deles é a crença, que eu estou lhe pregando aqui agora. Então tudo que eu vou falar aqui para você está formulado, não como uma questão. Já abre Hebreus capítulo 4, versículo 15 ao versículo 16. Tudo que o pastor vai numerar aqui, tá? São passos, são deveres que foram cumpridos por ele, não no interesse dele adquirir para si experiência, gabarito, mas deixar à igreja um caminho da qual ela tinha que prosseguir, seguir, cumprir nas suas pisaduras. Lê texto de Hebreus capítulo 4, versículo 15 ao versículo 16. Lê. Ah, pastor, eu não creio nisso. Isso é um problema teu. Se a Bíblia estiver correta, você está condenado. Tudo que Jesus viveu como homem, o interesse dele não era só a redenção, mas era mostrar o verdadeiro homem entre os homens, da qual depois da sua obra concluída, todos deveriam se alimentar disso, irmãos. Paulo torna a vida, o esboço da vida, da missão, da obra, da pessoa de Cristo, um fundamento de formação para qualquer cristão. Efésios 4:13. Na medida, na estatura, na profundidade daquilo que ele foi, daquilo que ele testemunhou, nós temos que ser. Deus nos chamou para uma unidade da fé. E qual é a unidade da fé que nós cremos biblicamente? A fé que nós ouvimos e vimos nele. Tudo que Jesus viveu ou pregou ou testemunhou é material de educação, de formação para quem quer ser crente, seguidor desta fé. O batismo, por exemplo, Jesus não precisava se batizar, mas devia cumprir o batismo para dar ao modelo à igreja do que nós íamos viver como experiência redentora. A mesma forma, o Espírito Santo não precisa incorporá-lo ou santificá-lo para exercer suas missões, porque ele já é o próprio Deus, pelo amor de Deus. O Espírito Santo batizou ele, o próprio Deus. É tão gnóstico como falar que Deus tem uma mãe. É tão gnóstico, perverso, tá? Herético. Mas isso está infiltrado no pensamento das pessoas. Elas leem o texto, elas acham que Jesus estava querendo ali, na verdade, buscar atributos que ele não tinha. Então é isso que a Bíblia me ensina, que eu estou tentando passar para você. Ele estava formando a educação da igreja, preparando um fundamento sólido de discipulado, de ministério para a igreja, baseado naquilo que ele foi, naquilo que ele falou, naquilo que ele testemunhou, naquilo que ele disse. Irmãos, ou somos seguidores dele, ou estamos seguindo as suas pisaduras, ou estamos respeitando isso, ou nós nos perdemos. Falei outro dia isso daqui. Nós não temos uma fé formada dentro de uma biblioteca. Nós não somos consultores de livros ou pesquisadores de livros. Nós somos crentes na revelação de Deus, admitimos como revelação de Deus o seu Filho, somos seguidores dessa luz, seguidores deste plano, seguidores desse propósito,
nos educamos, nos disciplinamos baseados naquilo que nós conhecemos nele. Nós seguimos o que Jesus disse. Todo esboço da sua vida, da sua obra, é riqueza espiritual para esta igreja, para que todos que são crentes aqui não se percam nas ideias, nesse labirinto de conceitos perversos que estão arrastando almas para o inferno. Porque se trata de pessoas que não respeitam a palavra de Deus, que nem o que Jesus disse para elas tem mais significado do que estão falando agora. Então nós não pertencemos a essa era, aonde os homens se alimentam no recurso do que a Bíblia ensina, isolados dele. Nós não admitimos uma igreja construída e edificada sem esse alicerce, que é ele e o que ele ensinou. Se você admitir para você, meus sentimentos, porque a tua morte está próxima. Não se constrói uma catedral de cima para baixo, mas de baixo para cima. E nós perguntamos aqui nesta noite: quem é o estrado ou o alicerce dessa igreja? Eu acho que era uma pergunta que você deveria fazer para você mesmo. Será que toda a história que envolve a sua parte humana era uma ideologia dele, ou ele querendo demonstrar a mim o essencial homem que eu deveria ser e deveria descobrir nele? Não é no seu pai, não é na sua mãe, não são nos seus amigos, ou então nos ícones, nas estrelas que Hollywood produz. Irmão, contesta que vinho você tem bebido. Conteste o que está dentro desse cálice, porque tem muita coisa que parece ser, mas não é. Então, todo traçado, a vértebra dessa salvação, a existência dele como homem, a preparação dele desde o batismo até as 3 tentações, que eu vou pregar sobre isso hoje, a inauguração, o chamado dos discípulos, o ano da popularidade, o ano do sofrimento, das oposições, o ano da sua morte, da sua crucificação, desde a sua ressurreição até a sua glorificação, tudo isso tem um respaldo que nos relaciona. Tudo que os apóstolos mais pregaram, baseado no que ele foi, o que nós tínhamos que ser, é um desafio para nós. Ressurreição, se lê os textos de Paulo, de Romanos 6, ele traçando a ressurreição literal de Cristo como a experiência da renovação e da regeneração do crente que vive a fé. Tudo que nós cumprimos como meta de fé está baseado naquilo que ele foi, naquilo que ele viveu, naquilo que ele cumpriu. E quando ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer desse pão não terá mais fome, ele está querendo dizer que a igreja vive por ele, e o pão é ele, é a vida dele, é o testemunho dele, é a obra dele. Não é aquele pãozinho da padoca, ou aquele que é feito sem fermento, produzido por homens, mas é ele. É muito importante você entender isso, porque as pessoas estão, infelizmente, aderindo ao conceito religioso de que templo bom é aquele que aborda temas relativos aos anseios dos homens. Mas para Cristo, igreja boa para ele é aquela que ensina o evangelho que ele pregou e forma discípulos. Forma discípulos, coisa que muita gente aqui não quer ser. Abra a palavra de Deus em 1 João capítulo 3, versículo 5, para nós entendermos o propósito de Deus expor o seu filho ao diabo, as tentações, né?
que estão sendo mencionadas aí na Bíblia Sagrada, não como exaustivas, mas como exemplares, prova de amor, né? O Senhor não está exausto, numa posição de exaustão, de cansaço, de fadiga. Ai que saco, ai que porcaria, por que eu estou aqui? Não. Ele está lá porque a missão dele é essa: formar o homem essencial para ser alimento para nós. Amém ou não? Amém, amém ou não? Amém. É o segundo Adão, mas um Adão que foi feito de uma parte de Deus, não da terra, por isso superior, e bem preparado para exercer a função que exerceu. Mas lê o texto de 1 João capítulo 3, versículo 5, pode ler. E se você abrir lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, os apóstolos usando exatamente esse recurso, a obra messiânica de Jesus, né? E do que ele conquistou para Deus, que nós estamos usufruindo aqui hoje, a nível de messianismo. Lê o texto de Colossenses 2, 14, e você vai ver que o Senhor cumpriu a sua obra, da qual tinha consciência. Ele era o Salvador e só ele poderia cumprir o que os profetas falaram. Lê o texto aí, cenáculo. Amém? Então tudo eu disse para você o quê? Tudo isso é material que eles estão usando do que eles conheceram de Jesus, tá? Então, para nós entendermos o propósito do deserto, da tentação e de Deus expor o seu filho ao diabo, é muito importante essa parte aqui. Jesus, ele tinha total consciência do que ele veio fazer aqui, e total confiança que ele tinha poder suficiente para realizar o que Deus incumbiu a ele. Ele não ia entregar na mão do diabo aquilo que Deus deu para ele. Entenda isso. O primeiro respaldo do nosso Senhor ali, diante desse confronto, foi consciência. Ele sabia quem ele era, ele sabia de onde veio, ele sabia o que ele tinha que fazer, e sabia que estava preparado para cumprir. Não só para cumprir, como para enfrentar aquilo lá. Então, baseado nisso, o diabo caiu. Porque esta consciência que João está usando, ele veio para tirar os nossos pecados, que Paulo também usou, ele cravou e expôs o diabo à vergonha. São recursos daquilo que o pastor falei para você no começo dessa pregação. Exemplo, não exaustão. Exemplo, ele venceu, ele triunfou, ele conquistou, e nós estamos vivendo desse respaldo, nós estamos vivendo dessa herança, nós estamos vivendo desse recurso. É o que a fé nos garante. Ele é perfeito no que ele realiza, no que ele faz. E se nós queremos continuar nessa caminhada com ele, que nós também possamos adquirir a mesma coisa que ele tinha, a consciência do que Deus quer de nós agora, de quem somos, o que temos que realizar, para onde nós queremos, e coisas que até a filosofia diz. Aqui e aqui, presos nisso, no total respaldo desse testemunho do Salvador, que veio neste plano de poder exatamente enfrentar tudo da qual nós somos vencidos, enfrentar e vencer. Para isso, ele precisou ter certeza de quem ele era e como estava preparado para enfrentar tudo aquilo lá. Então, filho, se você está pensando aí que ele entrou no deserto para jejuar, é tão contraditório, aliás, para não dizer retardadíssimo. Ele foi lá jejuar porque ele tinha que se consagrar. Desde quando? Olha como que é contraditório. Chegam lá os fariseus e perguntam para ele: nós percebemos que os teus discípulos não jejuam. O Senhor falou: por enquanto não,
porque eu estou aqui, mas quando me ausentar, eles vão ter que se consagrar e jejuar. É estranho Deus ter que se submeter a um jejum de 40 dias, a um flagelo de jejum de 40 dias e ausentar os discípulos e cumprir esse propósito, essa penitência. É estranho, não é? Não, ele foi lá para o deserto porque ele tinha que se consagrar e santificar. Quem tem que se consagrar e santificar é você. Ele foi lá para dar o exemplo de que uma igreja, de um povo que o serve, que não se refugia porque é religioso, se refugia porque quer combater a carne, se refugia porque quer vencer o pecado, se santifica e se refugia em Cristo porque não quer ser vencido pelo mal. Nós precisamos disso, ele não. Foi lá para deixar para nós o caminho. A igreja está entendendo? A consciência dele era messiânica, a nossa de miserável. Ponto final. Nós estamos seguindo os passos daquele que merece tudo. Ele merece tudo. Ele venceu. E é respaldado nisso que nós estamos vivendo da fé. Amém, cenáculo? Segunda coisa importante para entendermos essa pregação: a tentação se diz respeito a uma coisa muito importante. Quais seriam os métodos que ele ia usar ou utilizar para ser quem Deus queria que ele fosse? Tá? Consciência e metodologia de fé. Meu Senhor estava equipado, cheio da palavra, e com total consciência e poder de que ele ia realizar o que Deus incumbiu a ele. Quais são os métodos que você vai utilizar aí para poder ser o que Deus quer que você seja? Um exemplo: a vontade do Pai. E literalmente o diabo foi lá para quebrar isso, para tirar os elementos essenciais da fé que o Pai deu ao Filho, para implementar nele o que a sociedade está cheia hoje, que é a corrupção, para não dizer o egoísmo. Então, se você tem interesses de passar por esse processo que eu estou citando aqui agora, que é o ano da preparação, o tempo da preparação de quem quer cumprir, é ter a consciência e o certificado de que está pronto para exercer fé e cumprir o método dela à risca, porque senão vai falhar. Se você gostaria de saber o que é uma pessoa espiritualmente bem, espiritualmente preparada para exercer a caminhada da fé, então saiba, ele nos ensinou. Tenha consciência da que Deus quer que você seja, e o certificado de que você está pronto, e cumpra à risca as etapas que ele estabeleceu para o teu aprendizado, para o teu discipulado, para a tua formação. Não pule nada. Mas Senhor, eu que tenho que te batizar. Não, João, o Senhor que tem que me batizar, não eu, Senhor. Não, João, convém que se cumpra tudo o que está escrito. Não pula nada. Toda essa trajetória tem que ser cumprida. Nada pode ser desprezado, porque Deus precisa de toda ela, do início ao fim, para poder glorificar, reconhecer no final tudo isso que o Filho fez, tudo isso que na verdade nós estamos fazendo aqui. Não vai cair na mão dos homens, vai cair na mão dele para avaliar. A morte e a ressurreição do Senhor estão ali unidas, porque a ressurreição é uma forma de Deus poder dar ao Filho a amostra da alegria dele, da satisfação dele de ver o Filho realizar perfeitamente o que ele incumbiu. É como se o Pai quisesse dar ao Filho um prêmio de recompensa por tudo que ele fez perfeitamente. Assim é a salvação de quem segue Cristo. Nós que estamos cumprindo etapa por etapa,
dedicação, com paciência, com moderação. Não porque a gente é religioso, porque a preocupação é essa: nós estamos acumulando um bom fundamento, baseado no que Cristo fez e foi, para chegarmos no final e Deus dizer: eu te conheço. Nada daquilo que Ele ensinou, do que Ele exemplou, do que Ele testemunhou, pode ser desprezado por você que está querendo se salvar. Por isso é importante você saber que igreja que você vai. Por isso que é importante você saber quem ou o que está sendo pregado. Porque infelizmente você pode jogar para baixo tudo que Deus planejou para te abençoar, somente por esse quesito: a falta, o déficit de consciência, de certificado, de obediência ao que Deus estabeleceu para que todos cumpram. Tem gente que acha que é opção. A Bíblia diz não, é fundamento, é baseado nele, na estatura, na profundidade, na largura, em tudo que ele foi, que nós discipulamos, que nós construímos e edificamos a igreja dele aqui. Amém ou não? Amém, amém ou não? Amém. Então a etapa de Mateus capítulo 4, a tentação no deserto, ela cumpre o ano da preparação do nosso Senhor, o que deveria ser para mim, para você, a mesma coisa, preparando aqueles que vão servir a Deus e cumprir os seus propósitos aqui na terra. Abre o texto da palavra de Deus agora, em Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao versículo 10, e você vai ler esse texto bem alto, pastor, por favor. Pode ler, Sinaco. Vai lá. Então entenda a linguagem aí. O texto de Hebreus não está dizendo que ele, puramente homem, tinha que aprender alguma coisa. O Hebreus está querendo dizer o seguinte: se nós formos enxergar Jesus como exemplo para nós, essa palavra é para nós, não para ele. Ele não tinha que aprender nada. Quem tem que aprender somos nós. Mas baseado nisso que Hebreus capítulo 5, verso 7 ao verso 10 está falando, agora eu falo da tentação. O diabo, utilizando exatamente todas as suas artimanhas para comprometer consciência, missão, preparo, metodologia do que Cristo tinha que ser, tá? E a primeira tentação veio baseado nisso: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A utilização do poder miraculoso como forma de autopreservação. Você tem o poder de Deus à tua disposição. Ore para transformar essa pedra em pão, e assim você vai sobreviver a esse momento difícil que você está passando. Aí na palavra de Deus a resposta do nosso Senhor foi o seguinte: mas está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Leia de novo esse texto, versículo 4. Vai. Jesus respondeu: está escrito. Amém? O que o Senhor diz para o diabo? Eu tenho que rejeitar isso que você está falando aí. Porque se a partir do momento eu for utilizar os recursos que eu tenho como um filho de Deus, eu falho na minha missão. E nas verdadeiras propriedades que o Senhor, meu Deus, meu Pai, eu estou falando por Ele, tá? Me incumbiu de cumprir. O que Deus quer que o filho seja agora?
homem. Que ele não utilize nenhum recurso sobrenatural para sobreviver, para ter privilégios. Ele vai ter que reverter o que Adão fez de errado. Para isso ele vai ter que se submeter a todas as necessidades e obedecer a Deus, mesmo que elas tentam o impedir. Coisas estas que afastaram muitos da fé, ele teve que enfrentar. Coisas estas que muitos hoje venderiam a alma para poder sobreviver, ele teve que enfrentar. A caminhada de um filho de Deus, revestido da semelhança de um homem comum, sem privilégios. Assim ele nos serviu enquanto esteve aqui. Não usou o poder que tinha para si mesmo, mas para ajudar quem estava em sua volta. Ele não utilizou o recurso do Pai, do reino, do poder celestial para se auto-beneficiar, mas para servir a causa. E ele entendia que num dado momento dessa caminhada dele, se ele tivesse algum privilégio, tudo que ele veio cumprir estaria comprometido. Ele tinha que provar que ele era verdadeiro homem. Ele tinha que provar que um crente vive da palavra que sai da boca de Deus, que o pão, que a matéria não é a coisa mais importante. Ele tinha que dar essa amostra, esse exemplo, essa igreja hoje, que está à mercê da industrialização, que está à mercê do consumo, que está à mercê, para não dizer subjugada, pelo materialismo, que hoje vem para a fé e utiliza dos recursos da fé para que Deus dê a elas a sobrevivência desse plano material aqui. Quanto à salvação, a alma, a eternidade, quantas questões essenciais que ele pregou, elas não dão a mínima. Isso quer dizer que quando o essencial, que é a obediência, que é a vontade de Deus, que é a palavra que sai da boca dele, são substituídos por interesses humanos, são substituídos por questões materiais, sentimentais, antropológicas, voltadas para os anseios da época, a salvação está comprometida. E o diabo venceu esse povo, venceu essa igreja, venceu esse homem. Quando ele passa a buscar e a priorizar as suas necessidades, mais do que a vontade de Deus, ele se corrompeu. E é necessário que o Filho do Homem, expressão messiânica de Jesus Cristo, é necessário que aquele que se revestiu da carne, que é Deus, que ele pise na serpente, porque quando ele for exposto a ela, a primeira coisa que ele vai tentar contra ele é seduzi-lo a não sofrer e padecer pela causa da fé. E a primeira circunstância que lhe der uma pressão do que diz respeito a necessidades, o diabo apostava que ele ia ceder. Ele é o pão vivo, ele é o alimento dessa igreja aqui. Essa metade do caminho que ele percorreu não é feita de altos e baixos, como a história de muitos aqui. Aí é que está a questão. Que quando nós trazemos isso como alimento, como fundamento do que nós temos que ser, aí a gente vai ter a dimensão de quanto nós realmente falhamos a nível de variedades, a nível de propriedades verdadeiras que ele cumpriu. Meu Senhor, eu estou muito longe de ser um crente.
Porque outro dia mesmo, né, agora eu estou pensando na cabeça de alguém. Outro dia mesmo bateu o desespero na porta da minha fé. E eu cedi. E ceder nesse ponto. Fui atrás do perdido, dei os pulos. Fui resolver os problemas pessoais. Dar uma atenção melhor para isso. Sepultar meu pai. Quantos exemplos que não tem ali na caminhada do discipulado? Procurar um lugar para reclinar minha cabeça. Dar atendimento, né? E atenção para estas coisas que as pessoas precisam para viver. E esqueci daquilo que Deus havia me pedido para priorizar, realizar e fazer. Quantos que não caíram da fé, mas não querem assumir isso? E o que é ceder? Cair à tentação é quando o primeiro plano é você. Quando o primeiro plano da tua fé for você mesmo, você já está caído. Quando a coisa que mais você procura alimentar agora for o teu ventre, for o teu ego, for o teu orgulho, for a tua necessidade e não a tua alma, você se perdeu. Você está completamente fora do caminho. Se prega muito batalha espiritual dentro da igreja, se prega muita consagração em Jesus para derrubar a capeta do céu. E eu falo para os irmãos, avalie. Nós temos uma luta contra o diabo, sim. Há uma exposição. Deus permite que a igreja seja exposta a esses conflitos, a esses embates contra Ele e Ele contra nós. Mas eu sempre falo para vocês, a maior batalha é a batalha da carne. A maior batalha é a batalha da glória própria. Glória própria é à vista do consumo, do que a sociedade agora está procurando saciar. Então é nesse momento que a gente realmente pode dizer quem é crente, quem é um verdadeiro seguidor de Cristo. É olhar o plano de vida que ele tem e saber quais são as metas e as prioridades que ele quer atingir na vida dele. E num dado momento, se a balança pender para o lado da sobrevivência dele como homem, como sociedade, como indivíduo, e não a fé dos interesses que me movem a cumprir o que Deus me pediu em primeiro lugar, podemos dizer, sem erro de errar, ele caiu. Nós caímos, nós falhamos, porque as coisas que mais se falam, se debatem, se reflete aqui, se pensa aqui, é o que o homem precisa para ser feliz, e não a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus aí, Senhor? Obediência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o maior mandamento. Nós estamos tendo conflitos aqui, não estamos? Nós perdemos membros para o diabo todo dia. Todo dia a gente assiste uma forma de corrupção diferente dentro da igreja. Pessoas que passaram aqui por cima desse púlpito, pessoas que passaram aí agora onde você está sentado. O fluxo é enorme. Entram e saem toda hora. E poucos são as pessoas que nós podemos dizer, esse aí ficou. Porque quando Deus foi preparar ele para ser um bom discípulo, ele atendeu à exigência, resguardou a consciência.
certificou que estava pronto, na fé. E as armas que ele usa agora, o seu Senhor também usou para derrubar o inimigo, o diabo, que é a palavra de Deus, que é a revelação dele nas nossas vidas. Mas é a tristeza de muitos que quando vão para um embate, para um combate espiritual, acerca de alguma situação pessoal dessa vida, entram os filósofos, entra a família, entre os amigos, entram todos aqueles que estão, na verdade, inclinados a arrastar esse crente para aquelas cordas da sensibilidade humana. O tempo que você está precisando agora viver não é esse, é outro. E começa exatamente a introduzir o pensamento da filosofia, que você deve estar harmonizado com o mundo, com o tempo, com as pessoas, com o pensamento, com as necessidades e blá 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 blá. O que ele faz? O que o diabo mandou. Daí ele pega toda essa bagagem, né, de antropocentrismo, traz toda ela para a fé, olha para Deus e fala: Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, como você quiser. A fé verdadeira é aquela que funciona para pagar a conta, é aquela que funciona para pôr comida na mesa, é aquela que funciona para organizar o estado de espírito, para equilibrar a emoção do indivíduo, é aquela que constrói perspectivas sociais e blá 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 blá, e tudo isso que vocês estão acostumados a ouvir deles. Mas quando meu Senhor foi exposto ao diabo para vencê-lo, ele entendia que qualquer fator sobrenatural que ele fosse usar para ele, iria quebrar o seu propósito e a sua missão. Porque o sobrenatural de Deus tem que ser usado para cumprir a vontade de Deus, e não para dar a você o que você quer. Aprenda. Oração não é feita para que você tenha o que você quer. A fé não foi desenvolvida para que você obtenha o que você quer. O reino de Deus não está inclinado a atender solicitação e pedido nenhum aqui que não esteja de acordo com o que Deus quer. Se nós oramos, se nós buscamos, se nós clamamos, é para ter força para seguir, é para ter força para cumprir, é para ter força para obedecer, é para ter força para fazer o que Deus quer. E não para atender a voz do coração. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Abra aí. Senhor, dai-nos o seu poder. Senhor, dai-nos o seu poder. Poder do quê? De transformar pedra em pão, de transformar situações impossíveis em situações possíveis. A igreja prega isso todo dia. Isso é argumento satânico. Deus te deu poder para você fazer o impossível. O impossível, eu vou te falar qual: de você se transformar um crente que está difícil, hein? O Deus do impossível é chamada de marketing. O Deus do impossível já enche o olho dele lá de fora. Santo que faz milagre, filho. Entendeu? Nós acende vela. Esse é o lema da sociedade. O santo que fizer milagre, nós acendemos vela. É assim como a igreja evangélica está. O sobrenatural de Deus se banalizou. O sobrenatural de Deus está sendo usado como instrumento, como máquina de produção de sonhos realizáveis, de coisas impossíveis que nós não podemos chegar, mas que Deus vai dar um empurrãozinho. O Senhor pegou o poder de Deus para cumprir a vontade de Deus. Você pode ser esse crente? Você consegue ser? Filipenses, vai, capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Você já leu esse texto? É bom ler bastante, vai. Amém.
poder é usado para cumprir o que Deus quer. Está aí. Para esvaziar você do teu eu, e depois disso se revestir do que Deus quer. Obedecer, obedecer, obedecer. Daí vem os retardados. Mas Jesus deu a chave para a igreja, mas a chave que abre qualquer porta. Estranho. Para ele, essa porta não se abriu. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A porta não se abriu. Deus não concedeu a ele o livramento da morte, pediu para que ele fosse e bebesse do cálice do sofrimento, que é a outra etapa que Jesus cumpriu, que o crente também cumpre na caminhada da fé. Então o poder, o sobrenatural, a glória de Deus que desce, que sobe, que desce, que sobe, que desce, que sobe, que desce, essa coisa que passa para a cabeça de todo mundo, e que leva muita gente para longe, tão longe que a gente não consegue nem saber para onde ele foi. Filho, eu recebi o poder do céu, Deus me deu o poder do alto. Ok? Eu também. Mas não para mim utilizar, para mim mesmo, mas para cumprir o que ele me incumbiu, ser como o filho foi. Vai chegar momentos da minha vida que o diabo vai chegar assim, sabe, você recebeu esse poder de Deus, você é pastor, você é apóstolo, você é bispo, você é o cara. Hora que Deus vai te conceder. Peça com fé, que está escrito que Ele vai te conceder tudo que você pedir, Ele te concede. Ele falou, se ligou na terra, está ligado no céu. Então vocês tomem muito cuidado com isso, porque as coisas têm que estar relacionadas com o que Deus quer. Elas não acontecem de forma aleatória. Eu vou dar um exemplo. Quando Deus quer que você sofra, você vai sofrer. Quando você tiver que passar por uma situação na sua vida difícil, que Ele quer que você passe para te ensinar, para te provar, seja como for, você vai ter que passar. E naquela hora você vai dobrar o teu joelho no chão para dizer a Ele, Senhor, me dá força para mim não cair em tentação e ferir o Senhor. Daí tem sentido o poder de Deus. Então peraí, vou te dar respaldo, vou te dar revelação, vou te dar força, vou te dar confirmação, vou te dar testificação, vou te dar o alimento certo para você passar por esse tempo difícil na tua vida, sem negar o teu Senhor, sem negar o teu Deus, sem abandonar a palavra dele na tua vida. Agora não existe isso. Eu orei, pedi a Ele, e eu tenho certeza que Ele vai fazer o que eu pedi. Pode ser que sim, pode ser que não. Então você recebeu o poder de Deus, e a chave que abre qualquer porta. Toma cuidado, vai viajar, e de foguete ainda, e não sabendo quando você volta. Entendeu? Lá em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 5 diz aí: derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, tá? Amém? E levamos cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Amém? E estaremos prontos para punir toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Versículo 9: para que não pereça como se quisera intimidar-vos por cartas, pois as nossas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal é fraca, a palavra desprezível. Daí Paulo entra no mérito das coisas, do que ele estava enfrentando, mas em compensação, o que ele diz, vamos trazer todo raciocínio, toda alma, todo espírito, toda mente altiva para o conhecimento de Deus, para que todo pensamento esteja cativo ao exemplo da obediência de Cristo. A obediência de Cristo é pão, é alimento para essa igreja, é poder de Deus. O meu propósito é obedecer à vontade de Deus. Poucos podem dizer isso hoje. Meu propósito é ter consciência e certificar que sou crente mesmo, que as armas que estou usando agora são as armas da fé, que essa caminhada que eu estou agora não é caminhada de isolamento,
é uma caminhada de preparação, porque eu estou procurando construir dentro da minha alma alguém que viva por Ele e não pela sobrevivência, que viva não para si mesmo, mas por Ele, porque Ele disse: quem viver por si mesmo, quem amar mais a si mesmo do que a mim, não é digno de mim. Senhor, me consagra um crente fiel, como o Senhor testemunhou, como o Senhor mesmo pregou, como o Senhor mesmo viveu. Eu quero ser esse crente que possa ser e viver respaldado na palavra que sai da tua boca, não do pão que se coloca na mesa, porque o pão da mesa pode até faltar, mas a palavra que sai da boca de Deus, essa não, porque essa eu preciso dela todo dia, todo instante, eu preciso dela no meu coração, porque é baseado no que Deus fala, no que Ele me ensina, no que Ele me pede, que eu vivo essa fé. Aleluia, meu santo Senhor Jesus. Amém, cenáculo. Texto de Hebreus capítulo 9, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Lê esse texto para o pastor. Hebreus 2, verso 9 a verso 10, leia. Amém? Leu 17 e 18 também. Amém? Qual outro método que o diabo queria destruir nele? O Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. E o que o diabo disse para o Senhor? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, eles tomarão na sua mão, para que não tropece em alguma pedra. E o Senhor disse para ele o quê? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não colocamos Deus à prova, servimos. O Filho do Homem veio para servir, e não para ser servido. Se Deus quiser me conceder a graça de me dar esse livramento, de me dar esta oportunidade de poder reaver, de poder consertar, de poder amenizar isso ou aquilo, amém, oro para que Ele me conceda. Mas o meu propósito é como o meu Senhor, é servir independentemente de circunstâncias, porque Ele deu essa prova de amor a mim, quando Ele podia usar o poder para amenizar os impactos na sua carne, Ele não fez. Quando Ele podia usar o poder miraculoso para impressionar o mundo com reivindicações messiânicas de um Deus, Ele também não fez. O que Ele fez? Cumpriu o propósito. Ao invés do espetáculo do poder, Ele preferiu ser servo, pequeno. É óbvio que, humanamente falando, isso não vai soar para nenhum de nós aqui como coisa benéfica, não vai soar para nenhum de nós aqui como coisa positiva, mas a trajetória da fé, ela nos constrange, é normal, porque ela procura exatamente fazer o quê? Modificar a natureza que está em nós, que só pensa em nós.
que quer utilizar das coisas que Deus criou sem prestar conta a Ele. Faz parte da natureza humana ser egoísta, egocêntrica, autônoma, enquanto é miserável. É que nem o corpo. Querem usar o corpo como se fossem deles. Usam da vida como se fossem donos. Então é um povo que precisa de lição mesmo. Porque não enxergaram quanto são miseráveis. Agora ele, com toda essa grandeza, com todo esse poder, o diabo tentando exatamente a quebrar o protocolo do servo, do homem, do pequeno que Deus queria que ele fosse. O Senhor deu a amostra para nós. O tempo é servir, não é reivindicar. O filho que podia fazer isso não fez, e você que é um miserável quer fazer no lugar dele. Entendeu? Ele morreu na cruz do Calvário para te dar esse direito. Mentira. Ele disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, vem e me segue. Ele compartilha com a igreja dele das mesmas experiências vocacionais, ministeriais, deixando aos crentes que esse caminho não foi só dele, que nós estamos aqui para dar continuidade, a continuar seguindo o que está planejado por ele. O tempo agora é servir. Vai e lava os pés dos discípulos. E enquanto lavava os pés, um disse: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor lave os meus pés. O Senhor disse para ele: se eu não lavar os teus pés, você não pode me seguir. Você não pode ser meu servo. E Pedro começou a chorar. Mas não porque ele se sentiu ofendido, porque ele se sentiu constrangido de ver Deus ali, servindo o homem daquela forma sem precisar. Ele se sentiu um miserável, de vendo Deus ali se prontificando a ofertar-se por uma humanidade culpada, por uma humanidade sem honra, por uma humanidade sem caráter, por uma humanidade corrupta. Enquanto os homens querem a grandeza, ele quer ser servo. Enquanto os homens querem o poder da reivindicação, o poder de cobrar Deus, de exigir dele respostas, soluções, estratégias, explicações, o filho querendo servir. E como que o diabo derruba alguém no caminho da fé? Distorcendo esses conceitos que formam consciência, esses métodos que eu estou numerando com você aqui, que o meu Senhor cumpriu: obediência e serviço, e transferindo tudo isso como materialidade de sobrevivência, de reivindicação, de lei de direitos humanos, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, para chegar nesse plano que chegou hoje. Uma igreja construída para o povo, uma igreja construída para atender a demanda da sociedade, uma igreja construída para atender aos pensamentos modernos, uma igreja construída para tentar exatamente dar a psicologia da espiritualidade, da alma menos triste, da alma menos conflitada, perturbada, porque são dias difíceis, perturbadores, e servindo pela causa do homem. Mas o Senhor não. Se Deus me deu o recurso da oração, se Ele me deu o recurso da autoridade, se Ele me deu o recurso da reivindicação, eu uso agora para servir, e não para testá-lo, e não para prová-lo,
e não para saber quais são os seus limites. Se Deus me deu o direito de reivindicar, reivindico o crente que eu quero ser. Que se Deus esteve aqui e lavou os pés dos homens, o que eu tenho que fazer para me salvar? Agora eu não sei que tipo de preparação você viveu, tá? Ah, eu me batizei, aceitei Jesus, ótimo, filho. Perfeito. Mas não é a única etapa que você vai ter que cumprir, não. Cair na água e dizer que aceitou Jesus é uma coisa que faz parte do plano, mas não é a única. E eu estou só citando uma delas, que estão no cronograma do Evangelho, para o homem cumprir e se salvar: obediência e serviço. Porque por essas duas razões alguém se salva, e pela falta dela, muitos caem. Quando entramos aqui, querendo que Deus transforme pedras em pães, e que os anjos se organizem ao meu serviço para me dar mais segurança, nós nos perdemos e caímos. Um anjo aqui, um anjo aqui, um anjo aqui, um anjo aqui. Estou autorizando e determinando. Mané, retardado, maluco, alienígena, mameluco. Vocês pensam que vocês são o quê para ficar autorizando, delegando? Retardado. Eu desconfio que esse povo fuma pacau. Eles fumam erva. Entendeu? Deus deu uma palavra de autoridade na boca deles que até organiza anjos. O filho não teve esse direito e eles têm o direito porque o Senhor nos garantiu sofrendo por eles. Agora eu quero ver você pegar a cruz dele ao invés do privilégio de ordenar anjos para que eles façam o que você acha que é bom. Pega a cruz desse Senhor e dá a prova do teu amor a Ele, como Ele fez por você, ao invés de você querer somente se respaldar nessa lei de direito. Porque eu sou, porque eu preciso, porque eu sou lindo e maravilhoso e gostosão, queridinho do papai e da mamãe. Você é um trapo de imundícia e alguém precisa te falar isso. Um tremendo do miserável como eu, que precisa saber que você não entrou aqui nessa igreja para obter o direito de dizer a Deus o que Ele tem que fazer, ou então dar ordens aos anjos dele ao teu favor. Mas transformar matéria em fé, para mim, é isso. Ah, eu podia até entrar nisso daí. Gabriel, vá lá para mim comprar 6 pãezinhos. Miguel, vai lá cuidar do meu totó. Arcanjos e serafins, joguem, né, a flecha no coração dela para que ela se apaixone por mim. Não tem aquela coisa de cupido? Vai lá, Gabriel, Robin Hood, e acerta o coração dela para que ela se apaixone por mim. Não, todo recurso que a fé me propõe e me produz pela vitória do meu Senhor, uso para servir. Como meu Senhor, como Ele. Vai ser muito estranho, muito estranho. Um dia, o Senhor me dá esse direito de poder exatamente sentar com Ele e dizer a Ele o que é melhor, de dizer a Ele o que é prioridade. Sabe, Pai, vamos bater um papo aqui, reto, vamos conversar. Sabe, o Senhor anda organizando muito mal a sua igreja, o Senhor precisa melhorar. O Senhor tem que entender que nós entramos num tempo que é diferente do teu, num mundo que não é mais aquele de Moisés. O Senhor tem que entender, Pai. Já pensou que estranho? O céu todo voltado para nós.
É meio estranho. Seria estranho para ele que os anjos descessem ali enquanto os homens o matavam, para que ele sofresse menos. A obra tinha que ser completa. E para ela ser na sua vida, você vai ter que passar pela prova. E a fase da preparação não vai ser fácil para nenhum de nós aqui. Mas é importante que cada um aqui não ceda a nenhuma destas tentações de usar o poder da cruz e o poder de Deus para fins que Deus, na verdade, não deu a nós o direito de decidir. Eu estou passando pela pior fase da minha vida. Já dobrei meu joelho no chão e falei: Senhor, o que o Senhor quer? E Ele não fala. O que eu faço nessa hora? Uso o poder dEle para continuar servindo. Tem coisas na minha vida que eu não tenho resposta, eu não tenho explicação, eu não sei nem como dizer, mas tenho consciência. Sei que eu estou pronto pela misericórdia, e sei quais as armas que Ele me confiou para mim lutar, que uso agora para não cair em tentação e não ceder à fraqueza e não dar ouvidos ao coração, não ser humano, ser crente. É fácil? Paulo diz: quando a carne conflita com o espírito, é uma dor incalculável. É um monte de coisa, é um monte de história, é um monte de razões, é um monte de coisa embrulhada, que você tem que filtrar para saber o que vai servir para a fé. Discipulado não é fácil. E uma das coisas que eu já experimentei na minha vida: você pensa que você está pronto e você nem começou. Você acha que você está no meio do caminho e está 1/3, mas faz parte, porque se incomodar ele vai falar: abaixa a bola aí, e se prepara mais, porque o diabo vai tentar te arrastar para este pensamento e a ideia de que Jesus morreu e sofreu para te garantir a lei do direito e a sobrevivência na terra, de que o poder de Deus foi derramado para dotar os homens de uma inteligência e uma sabedoria que eles possam usar como eles querem, como a igreja está sendo usada agora, para fins lucrativos. Mas não caia em tentação, obedeça, não caia em tentação, use a arma da obediência, use a arma do serviço, se intrometa com os assuntos do reino, priorize as causas do propósito. Olha lá o que fala Mateus, verso 20 e 26, leia aí para o pastor. Não apele ao espetáculo, mas use as armas que o Senhor te deu. Não queira chamar a atenção das pessoas pelo que você é, mas a atenção de Deus pelo que você vem fazendo. Amém ou não? Amém. Lê o texto para o pastor. Amém? Aqui quem quer ser grande nesse reino tem que ser o quê? Tem que servir. O teu tempo é esse, mas pastor, é muito ruim. É mesmo, né? Mas não pode ser pesado, não pode ser. Tem que ser prazeroso para você. E pode ter certeza de uma coisa: Deus vai cuidar, Deus vai tratar, o Senhor vai abençoar. Mas se você entrou no caminho da fé,
para chamar a atenção das pessoas, pelo que você adquiriu, pelo que você conquistou, pelo que você alcançou, pelo que você desenvolveu. É a mesma coisa que o diabo está propondo aí. É o vinho da prostituição, destaque. É isso que eles querem ser, mas pela via do que? Da sua própria realização. Meu Senhor, não. O tempo que eu tenho que cumprir agora é esse: é servir quem precisa de mim. E tanto que é verdade que nós estamos vivendo exatamente desse recurso, desse amor, dessa fidelidade, dessa atenção, dessa entrega dele para nós, que você pode estar pervertendo e revertendo para você mesmo, e só para você. Olha o que está lá em Mateus 25:30. Leia aí para o pastor. Mateus 25:30. Amém? E o que Jesus está pregando aí? Está pregando exatamente sobre o ego e egoísmo daqueles que vêm e não querem repartir, daqueles que foram beneficiados pelo que ele fez, mas não querem repartir, porque só pensam em si mesmo. Sabia que você pode pegar, transferir a salvação de Cristo só para a tua utilização? O que eu estou fazendo aqui agora? Repartindo. O que fez esse aqui? Só pensou nele. Ah, é? Então a tua missão, o teu propósito na terra é só você e a tua família? É só você e a tua casa? Pega esse servo inútil e joga ele no fogo, porque a salvação e o propósito dela está resguardado nessa carta magna da fé, que é o amor de Deus, para ser anunciado e pregado para todos. E isso não foi falado para ficar somente em um só homem, mas para ser divulgado e pregado, anunciado a todos. Eu vim para servir e não para ser servido. Deus não me deu o direito da reivindicação, mas do serviço. E se eu tiver a reivindicação à minha disposição, uso para servir e não para mim mesmo. Foi esta arma que o Senhor usou para derrubar o diabo, e é esta arma que o diabo está usando para derrubar a igreja. É a lei do direito, que todos têm direito. Meu Senhor não teve. E por incrível que pareça, não chamou a atenção. Espetáculo não é uma coisa dele. O espetáculo é uma coisa do homem, porque aquele que faz para o Senhor faz em oculto, não propaga sua imagem, ele faz por amor. Entende como que a igreja está distante? Você já refletiu um pouquinho já no que aconteceu com você? Já parou para pensar agora os problemas que você tem que enfrentar, as coisas que você tem que mudar na tua vida? Poxa, eu pensava que eu era um crente, que Jesus estava em mim, que Deus estava na minha vida. Pois é complexo mesmo, porque até para você se preparar, você precisa disso. Obediência e serviço. Lá no texto de João 18, verso 36 ao 37, leia para mim, cenáculo, em voz alta. Pode ler. Amém? Amém? O que o diabo disse para o nosso Senhor no versículo 9 do capítulo 4? No versículo 8, E levou novamente o diabo a um monte muito alto, e se subentende que era o templo de Salomão, e mostrou-lhe a Jesus os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse ao nosso Senhor: tudo isso posso te dar se você se prostrar diante de mim e me adorar.
E o que o nosso Senhor disse ao diabo? Vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O caráter do reino de Deus que Jesus inaugura compartilha de uma glória que este mundo não quer. Para o diabo, olha só, para Satanás, o reino deste mundo seria uma coisa importante para ele. E o preço que ele deveria pagar era se render a essa adoração. E entenda que não é uma adoração ao diabo, é uma adoração a esse sistema imperialista que está lá fora agora, a esse sistema que subjuga as pessoas, e que quando elas precisam e necessitam de uma coisa que elas precisam para sobreviver, são capazes de fazer e atender qualquer apelo do sistema. É isso que está sendo pregado aqui, que o reino deste mundo estava na mão do diabo, e ele poderia dar ao nosso Senhor oportunidades aqui nesse mundo, se ele, prostrado diante dele, o adorasse. E qual foi a prova do amor que o nosso Senhor deu? Dizendo a ele que o caráter do reino que ele inaugura não compartilha das ambições dessa terra, não compartilha com gente desse mundo ou que quer ficar com este mundo, mas de propósitos que estão num outro lugar, num outro plano, acima disso tudo, aonde diante de Deus nós nos prostramos e o adoramos. Então, se esse mundo me amasse, lutaria por mim, disse meu Senhor no texto de João que você leu. Mas como não me amam e me odeiam, já está provado que o reino dele não é desse mundo, que o reino dele não está aqui, que o reino dele não compartilha com quem é do mundo, não se associa com quem é do mundo, mas com quem quer sair do mundo e se introduzir neste reino onde Jesus governa, lidera, pastoreia aqueles que são crentes. Glória, glória. É por causa disso que muitos caíram, pela ordem, deram lealdade a Satanás, quiseram ser alguma coisa aqui, e por isso caíram. Quer uma ideia disso? Olha as igrejas agora, todas elas sistematizadas, todas elas cadastradas como igrejas estatais, como sistemas de reeducação, para formar bastardos, doentes e inconsequentes, e não discípulos de Cristo. Sabe por quê? Porque lá atrás um acordo foi feito de que as igrejas só teriam direito de estarem abertas se elas ensinassem, se elas pregassem às pessoas uma coisa diferente. Isso eu ouvi quando estive na faculdade, que a própria metodista não teve medo de expressar, que quando entrou no Brasil, teve que fazer um acordo com a maçonaria para que toda a sua didática de formação de pastores estivesse cumprindo o protocolo da educação estatal. E de lá para cá, desde a ditadura para cá, ela vem formando pastores para o Estado, não para Cristo. É a mesma coisa que o diabo quis aqui fazer. Limitar o nosso Senhor, limitá-lo às coisas desse mundo, ou seja, que para ser alguém aqui,
que para se desenvolver aqui, para fazer as coisas aqui nesse mundo, você precisa do sistema. Eu escutei isso inúmeras vezes sendo dita pela boca de lideranças, que a igreja tem que estar discutindo, debatendo, falando, sendo alguém no meio da sociedade, que nós temos uma identidade civil, que nós também somos cidadãos que pagam imposto, que nós também temos direito, e isso dá à igreja a licença de entrar dentro do Estado e passar a ser política por causa disso, a usar a máquina para dar à igreja isenção de impostos, direito de ir e vir, status. É isso. Vocês vão escutar eles falarem isso muitas vezes, como querendo dizer a você: ó, não vai muito na conversa desse pastor aí não, vote sim. Eleja o teu pastor para presidente, eleja o teu pastor para vereador, eleja o teu pastor para deputado, eleja a tua igreja para ser uma figura importante dentro do Estado, porque a igreja precisa do Estado para obter o quê? O direito de ser alguém aqui. E por causa dessa norma, por causa desse conceito, por causa dessa pressão, por causa dessa exigência, muitos caíram. Hoje você não consegue mais ver uma igreja abençoada somente porque ela é crente. Para ela ser abençoada, ela tem que estar trajada de luxo, de regalias, de riqueza, de status, de gabaritos, de formações, de diplomas, tão igual quanto a prostituta que está sentada lá nos 7 Montes em Roma. São estas que estão aí, promovendo passeatas, promovendo encontrões evangélicos nas ruas para dizer que eles são normais. E o meu Senhor disse assim: eu não sou normal aqui nesse mundo, o meu reino não é aqui desse mundo. O meu reino não consegue ser compartilhado com o sistema, e nem o sistema consegue compartilhar com ele os seus ideais. Somos opostos, separados radicalmente, tanto que o sistema crucificou o nosso Senhor. Como querendo dizer, vocês vão ter que decidir de que lado vocês vão querer ficar, porque o diabo também vai chegar diante de vocês e vai dizer a mesma coisa. Você precisa do sistema para viver. Você precisa das mãos do sistema para poder sobreviver. Você precisa de governantes, você precisa de leis, você precisa de constituições, você precisa da pátria, você precisa da nação, você precisa do poder constituído, você precisa do parlamento, você precisa orar pelos governantes. Coisa satânica, atraindo a igreja para a panfletagem, atraindo a igreja para as promoções, atraindo a igreja para o patriotismo, atraindo a igreja para o Planalto. O resultado está aí. Hoje mesmo eu peguei uma matéria lá: STF nega direito político do filho do José Wellington da Assembleia de Deus. Perseguição religiosa. Está sendo perseguido porque ele é bom demais. Uma vez, quando pastor, eu escrevi sobre Carlos Apolinário, que ele estava dentro de uma lista de inúmeros pastores, vereadores e deputados que estavam sendo julgados, caçados por corrupção. Eu lembro que eu coloquei a relação, escrevi esse mesmo conceito que eu estou te pregando aqui agora, que o meu Senhor falou para o diabo, tá? Esse cara mandou uma carta aqui para o cenáculo aqui, ameaçando: pastor Daniel, o senhor não queira guerra comigo, porque quem é meu inimigo, o senhor nem imagina o que eu faço. Daí eu mandei uma resposta para ele, com todas aquelas abreviações lindas.
Entendeu? Que você vê na revistinha da Mônica e do Cebolinha, em reticências, jogo da velha, aquelas coisas. Ah, é? Vem. Vocês querem a igreja para utilizar ela para o reino daqui? Vocês querem a igreja como máquina eleitoral? Está aí o seu Silas Malafaia, que agora está negando que apoiou o que está preso aí, que era presidente da Câmara, Cunha. Daí a Veja foi lá e botou um monte de vídeo dele lá no palanque, apoiando, que nem um macaco, pulando que nem um louco, para ele poder ganhar a eleição. É vergonhoso. Você olha essas coisas e fala: eu não quero ser evangélico, eu não quero ser crente, eu não quero estar no meio desse povo, me nojo. Mas é onde nós temos que separar. Por quê? Você está querendo usar o poder sobrenatural de Deus para estabelecer glória na terra. Você está usando o poder de Deus para se estabelecer no mundo. Você quer usar o poder de Deus para ser alguém aqui. O caráter do reino de Cristo não é esse. É totalmente diferente. Não é daqui. Não é desse mundo. E o mundo não quer compartilhar isso. Odeia isso. E você tem que saber de que lado você quer ficar. Eu sou normal, eu dirijo, eu como, eu corro, faço exercício, tá? Faço outras coisas que você nem imagina, tá? Sou normal. Não pensa você que eu estou te pregando isso daqui, que eu sou um louco que moro lá no monte e tenho uma cabana lá e fico orando 24 horas por dia. Luto para orar que nem você. Não, o conceito que está sendo estabelecido aqui é esse. Você quer ser conhecido aqui ou lá? Quer ser famoso aqui ou lá na glória? Você quer ter o teu nome escrito numa plaqueta de ouro em algum canto dessa terra? Ou você quer ter o nome escrito no livro da vida, aonde está lá o livro do Cordeiro, onde está assinado o nome de cada um que vai entrar na glória e vai entrar no reino dele? Aonde você quer se estabelecer? Que glória que você busca? Que glória que você neste momento agora se derrama para alcançar? Olha, se diante de mim você não se prostrar, você não vai ter emprego. Você vai ter que cair no sistema, você vai ter que obedecer às regras, você vai ter que obedecer aos apelos. Ou fazer o quê? Aqui nesse mundo, quem não paga imposto não ganha dinheiro, né? Quem paga imposto não ganha dinheiro. Honesto aqui não prospera. Você tem que dar os pulos. É a sociedade pregando para você que não tem como ser limpo, não tem como você ser honesto aqui. Você vai ficar pobre, você vai ficar míngua. É assim como eles estão lá fora dizendo para você: olha, menina aqui que não faz sexo, não casa. Olha, menina aqui que não conhece os meninos, entendeu? Menino nenhum quer ela. Olha, e tudo baseado no liberalismo, tudo baseado na licenciosidade, tudo baseado naquela realização a qualquer custo, entendeu? E a sociedade entende essa lei, vive essa lei, mas o povo dentro da igreja acham que não estão vivendo, mas estão, porque muitos caíram na fé, desde o momento que escutaram essa voz, de que esse mundo é alguma coisa. Então a arma que o meu Senhor derrubou o diabo foi dar a prova para ele de que nós não somos desse mundo, e buscamos aqui propósitos que não dá para compartilhar com quem não é da fé, só com quem é. Paulo fala lá no texto de 2 Coríntios 4, versículo 16. Eu tinha outros versículos para dar para a igreja aqui, mas não dá mais tempo. A igreja pode abrir 2 Coríntios 4, versos 16 ao 18. Pode ler, cenáculo.
Amém? É isso. Ainda que a minha carne se desfaleça, a minha alma se mantém firme no propósito de servir a Deus, de servir a Cristo por questões e causas, por propósitos que não são daqui. Nós não temos ambição. E se temos uma glória, o peso dela é a salvação. Se temos uma glória, se temos uma satisfação, uma alegria, é aquela que o meu Senhor disse aos discípulos: se alegrem por isso, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Uma igreja vencida, destruída, acabada espiritualmente pelo diabo, não é aquela que perde a economia, não é aquela que perde beleza, não é aquela que perde status, não é aquela que perde poder, não é aquela que perde números de igrejas abertas. É aquela cuja glória é do mundo. Meu Senhor disse à igreja de Laodiceia: tu dizes que você não tem nada em falta e é rica. Vou te dizer o que eu penso de você. Tu és pobre, cega, nu, miserável, porque você não é nem frio e nem quente. Te vomito da minha boca para fora agora. E sabe qual era a história dessa igreja? Que era uma igreja muito famosa na cidade em que ela estava, e tão famosa que ela já tinha participação no PIB econômico de onde estava, ou seja, ela contribuía para as economias da cidade, porque ela já era um monumento histórico, sem dizer bibliotecas e outras coisas que tinham lá, que ela colaborava. Ou seja, ela estava a serviço dessa causa, tornar a cidade em que ela estava algo mais prazeroso. Como é que chama esse negócio aí de fazer viagem? Um ponto turístico. O Senhor foi para ela e disse: olha, você pode ser o fenômeno econômico da tua cidade, mas aqui no reino, aqui em cima, você não é nada. E eu aconselho que você compre, adquira as riquezas do céu, a visão do alto, as vestes brancas redimidas pelo sangue, porque você já está condenada. Eu não estou dizendo, meus amados, que o meu Senhor, pregando isso, disse a todos: fazemos votos de pobreza aqui, mas dizendo a todos nós que de nada vale a glória do mundo, porque a glória que recompensa aqui é aquela que está com Ele agora, de contabilizar e saber quem Ele vai chamar pelo nome, sabe? É a coisa que eu mais quero agora na minha vida, é quando Ele vier, escutar Ele falar o meu nome, chamar-me pelo meu nome. É a coisa que mais eu sonho, é a coisa que eu mais eu peço, é a coisa que mais quero, é a coisa que mais oro agora. Se eu tiver uma ambição, quero estar no reino dele agora. Se eu tiver uma ambição, eu quero estar lá com ele agora. E enquanto isso não acontecer, transformo matéria em fé e derrubo com o diabo as armas que o Senhor me deu. A obediência, o serviço e a ambição celestial. Paulo dizia: com lágrimas e tristeza, irmãos, eu vos falo daqueles que são inimigos da cruz do nosso Senhor, cuja glória é o mundo, cujo fim é a perdição, mas nossa pátria é no céu, e é para lá que nós vamos, é para lá que nós queremos ir, de onde virá o nosso Senhor, que transformará o nosso corpo, que nos dará imortalidade, incorruptibilidade, que nos transformará por completo. Essa é a glória, este é o processo da qual eu estou e nós estamos entremetidos agora. Satanás, o Deus que eu adoro está lá, não está aqui. O Deus que eu adoro não é o ventre, o Deus que eu adoro não é a beleza, o Deus que eu adoro não é a matéria, o Deus que eu adoro está lá.
é o doador do Filho, é aquele que me deu o seu único Filho para morrer por mim e me redimir e me salvar. E é pela causa que luto agora. Esse é o reino que Ele inaugurou, o reino que está dentro de nós, que é justiça, santidade, piedade, compaixão e misericórdia. E voltando para o ponto do que é deplorável, o que é deplorável, sabemos que este exemplo não está servindo de fundamento de inspiração para muitos que estão nesse culto aqui hoje, porque vejo almas aqui, pela revelação do Senhor, que estão completamente perturbadas e desorganizadas. Os jovens que estão aqui estão completamente tomados e inspirados a seguir os ícones da corrupção. Grande parte deles aqui estão seguindo a trajetória do perverso, de moças, jovens que, se não se converterem, vão se transformar em pederastas, drogados, viciados, que, se não se converterem, vão se transformar em mães solteiras. Essa é a visão que eu tenho aqui. Que para eles lá fora agora, o modelo de inspiração é isso. É aquele que contraria tudo que eu preguei hoje aqui, que se dobra e aceita todas as ofertas que o diabo dá. A maioria dos jovens que estão aqui nesta igreja hoje estão na prostituição, e os pais não querem abrir os olhos. Certo? Uma sociedade vencida pelo dinheiro, pelo sexo, é isso que eu vejo aqui. E não pense vocês que não tem no cenáculo gente desse tipo, para vir em busca desse poder que o diabo queria que o nosso Senhor utilizasse. Mas você pode ter certeza de uma coisa, meu amado: o Senhor não mandou eu pregar essa palavra hoje aqui para te ensinar, mas para te dizer: não se vive essa fé pela metade. Não se serve e segue a Cristo com razões próprias. Uma igreja só sobrevive diante dos ataques do diabo quando ela tem consciência, quando ela está preparada, quando ela usa as armas que Deus dá, que é a santidade. Se você pensa que nós vamos orar hoje aqui, um milagre vai acontecer, porque nós vamos orar, esquece. O milagre que deveria acontecer hoje aqui são almas se arrependendo e se convertendo, e aqueles que ainda não melhoraram, melhorando, mais ainda para o teu Senhor, o que você não conseguiu fazer. Se vocês pensam que nós vamos orar hoje aqui, e Deus vai conceder pedidos hoje aqui, esquece, porque tudo isso está relacionado pela ótica, pela vontade dEle, pelo que Ele está sentindo de você agora, porque foi só um instante do diabo se ausentar do meu Senhor, porque não conseguiu vencê-lo, que Deus enviou os anjos para servir o meu Salvador aqui na terra, e dar a nós também o respaldo de como as bênçãos descem do céu, quando Deus certifica que há um povo fiel, lutando pela causa do reino dele aqui.
Não é aquela coisa, sai Satanás, obra do cão, do diabo só não. É o demônio que eu venço pelo cansaço, que eu fadigo, que eu renuncio, que eu rejeito, que eu digo não. É esse cão, esse capeta aí, que está ali entesourando, que está ali alfinetando até ver você ceder e aceitar o que ele está te promovendo, te propondo, melhor dizendo. É esse que tem que cair, que vem com apelos humanistas, que vem com apelos mundanos, com apelos modernos, e dizer que não dá para construir uma igreja assim nesse tempo. As bênçãos de Deus estão certificadas para um povo fiel. Deus serve quem serve, Ele honra quem honra. E é isso que você precisa saber. Porque se o diabo está te preparando para fazer um frustrado, um decepcionado, preparando você para se tornar um descrente, lute. Porque nós vivemos uma fé de que nós não precisamos do homem, nem do sistema, nem de nada do que está aqui. Porque quem nos concede a graça e a misericórdia é o Senhor. E é a Ele que nós temos que obedecer, servir e adorar. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.